Povo brasileiro, eu estou aqui de novo nesse vídeo para falar para você que gosta de história e descobriu por acaso que a novela das 6 começa às 6h30, ou você que gosta de história, mas já sabia que a novela começava às 6h30 e não foi surpreendido com a malhação antes da novela, está curioso para saber como vão retratar a história do Império, do Segundo Reinado e principalmente de Dom Pedro II nessa novela. Ao contrário do que o título diz, eu não vou falar mal da novela, mas eu vou dizer para você aquilo que a novela não te conta, ou pelo menos ainda não contou. Quando eu digo que eu vou te contar aqui o que a novela não te contou e provavelmente não vai te contar, é porque a novela tem as suas intenções, tem a sua metodologia toda, típica da linguagem, da narrativa de novela, que não é exatamente uma narrativa que favorece reflexões mais profundas e, enfim, retratos um pouco mais precisos da época. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que o interessante é a gente entender o contexto geral em que vivia o Dom Pedro II naquela época retratada, exatamente naquela época retratada na novela que até agora é o ano de 1856. E antes que você pense, lá vem ele falar de política de novo, que chato. Veja, numa monarquia representativa do século XIX, muito dos sentimentos da vida pessoal do imperador era permeado pela política. Afinal de contas, ele era o chefe de Estado, era o chefe do poder executivo que a Constituição lhe concedia, e tem, claro, uma grande importância. Tanto que mesmo a novela, sendo uma novela, esbarra em temas políticos. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Principalmente sobre um diálogo que teve nessa semana do Dom Pedro II com o Duque de Caxias, que na época era Marquês de Caxias. Ele vai virar Duque mais de 8, 10, 12 anos depois, quando acabar a Guerra do Paraguai, quando ele voltar da Guerra do Paraguai. Naquela época ele era Marquês de Caxias, então não se surpreendam que o Dom Pedro II o chama de Marquês, porque na época ele não era Duque. E por que eles têm o diálogo? O Dom Pedro II recebe ele, provavelmente no Paço de São Cristóvão, para conversar. E o Dom Pedro II quer contar para ele o diálogo que ele teve com Solano Lopes no primeiro capítulo, temendo justamente uma guerra contra o Paraguai por conta do comportamento do Solano Lopes naquele diálogo que eles tiveram, que aliás eles dizem que o Solano Lopes teria invadido, quase declarado guerra, porque ele entrou sem ser anunciado no Brasil, era uma viagem pessoal e familiar do Dom Pedro II, enfim, uma série de questões que a novela queimou um pouco a largada em relação à Guerra do Paraguai. Mas por que o Duque de Caxias, na época Marquês de Caxias, foi visitar o Dom Pedro II? Porque ele era, na época, o presidente do Conselho de Ministros. Então, se você já viu um pouco dos últimos vídeos que eu postei aqui, você vai entender exatamente o que é o presidente do Conselho de Ministros, né? É o homem que o Dom Pedro II nomeia para chefiar os ministérios, para ser uma espécie de primeiro-ministro, para que a gente possa entender melhor, né? E por que ele era o presidente do Conselho de Ministros naquele ano? Veja, 1856 é um ano importante na vida do Dom Pedro II, não só porque ele conheceu a Condessa de Barral e Pedra Branca, que é a Luísa, interpretada pela Mariana Ximenes, mas porque em 56, em setembro, 3 de setembro de 1856, morreu o Honório Hermeto Carneiro Leão, o Marquês do Paraná. Como eu disse em outro vídeo, estava desde 53 levando a cabo uma política conciliatória, ficou conhecida como a conciliação, unindo conservadores moderados com alguns liberais para passar algumas leis de comum acordo que excluía um pouco aquele ambiente de exclusivismo partidário, aquela briga ranhenta entre partidos, para chegar num ponto de acordo entre setores dos dois partidos, liberal e conservador. Só que um infarto fulminante, sem que ninguém pudesse esperar, matou o Paraná, e o Dom Pedro II sentiu muito essa perda, porque era um político que estava levando a cabo um projeto que era muito caro ao Dom Pedro II, na conciliação. E para substituí-lo, justamente depois de sua morte, o Dom Pedro II recorreu ao então Marquês de Caxias. E o Dom Pedro II vai recorrer muito a ele ao longo de sua vida, não só militarmente, mas também e principalmente politicamente. E nessa época não foi diferente.
ele chamou o Marquês de Caxias para tentar dar continuidade ao governo do Marquês do Paraná. E o importante dizer é que, nesse caso, o governo não mudou. É interessante isso. Quando você vai ver todos os gabinetes governos do Império, você vê que o governo 6 de setembro de 1853, que é do Marquês do Paraná, ele não mudou. Morreu o Marquês e o Marquês de Caxias assumiu no lugar dele, de Marquês para Marquês, né? Mas o governo continuou o mesmo, não foi uma troca de gabinete propriamente. Ele substituiu. Tanto que Dom Pedro II, na novela, recebe o Caxias, diz como vai o governo, Caxias, né, aquela coisa. E o Caxias diz, bom, não é fácil substituir o Marquês do Paraná, o Honor Hermeto Carneiro Leão, mas, né, eles falam, né, fazer o quê, né, não sei o quê, falam um pouco sobre isso, e já partem para o assunto do Paraguai. A gente sabe que aquele diálogo com o Solano Lopes no primeiro capítulo não aconteceu, mas Dom Pedro II, nesse diálogo da novela, conta, os dois ficam um pouco alarmados e chegam à conclusão de que, então, eles devem investir mais no exército brasileiro para que esteja pronto para a guerra. E aí você se pergunta, a guerra começou 8 anos depois disso. Por que cargas d'água? Por que raios, então, quando começou a guerra 8 anos depois? O Brasil não tinha um exército preparado como o do Paraguai, teve que fazer o decreto dos voluntários da pátria, se uniu à Argentina para lutar na guerra, e mesmo assim o Paraguai tinha uma força militar maior. Primeiro, porque em 1856 não havia ameaça dessa guerra, havia muitos conflitos no Rio da Prata, mas não havia o medo dessa guerra contra o Paraguai, não havia. O Solano Lopes, nessa época, não tinha esse sangue no olho para guerrear contra o Brasil. O pai dele já o havia deixado como conselho: não resolva as coisas na força com o Brasil. Então, o pai dele, que era o então presidente, respeitava muito o Brasil. Então, naquela época, não havia esse problema. Inclusive, o Brasil foi aliado, né, do Paraguai em conflitos anteriores, né, a esse da Guerra do Paraguai. Então, o contexto não era aquele, o contexto de relações internacionais não era aquele. E se você se pergunta por que em 64 o exército brasileiro não estava pronto, sendo que em 56, teoricamente, segundo a novela, eles queriam fortalecer o exército, é porque não havia essa intenção clara de fortalecer o exército. Mas por que a novela se deu, né, essa liberdade de colocar isso em 56? Porque se você prestar atenção, o diálogo continua e o então Marquês de Caxias diz para o Dom Pedro II que sim, vai colocar na Câmara a ideia para ser votada de maior investimento financeiro nas Forças Armadas. O Dom Pedro II até diz, né, eu preferia investir em escola, tal, isso com certeza preferia, mas ele diz, mas temos que investir no exército mesmo, tá. Aí o Marquês de Caxias diz que vai levar essa ideia para a Câmara e diz, tomara que nessas eleições sejam eleitos deputados honrados, preocupados com o Brasil. Por quê? O que ele está revelando ali? Havia eleições. E de fato havia. Por quê? A gente provavelmente está em setembro, outubro de 1856, pouco tempo depois da morte do Marquês do Paraná, pouco tempo. O Marquês de Caxias assumiu logo depois da morte do Paraná. E aí setembro, outubro, as câmaras já tinham parado de trabalhar, porque ia até agosto, comecinho de setembro, mais ou menos, os trabalhos legislativos em geral. E aquela Câmara anterior se dissolveu porque o tempo de vigência tinha acabado. Então, deu-se eleições novas para que em maio do ano seguinte, esses novos deputados eleitos tomassem assento na Câmara. E é a essa Câmara que o Caxias se refere no diálogo, esperando que seja uma Câmara com deputados honrados e preocupados com o Brasil, para, entre outras coisas, fazer passar essa lei do maior investimento nas Forças Armadas. Mas a história nos diz, o spoiler da história, né, para quem pesquisa história, esse tipo de novela está repleta de spoilers, né? A gente sabe que, segundo o Marquês de Caxias, provavelmente a Câmara que foi eleita não foi o que ele esperava, não foi honrada e preocupada com o Brasil como ele esperava, porque nós sabemos, e aí eu estou contando para vocês, que assim que essa Câmara foi eleita,
Ao começar os trabalhos legislativos em maio do ano seguinte, o Caxias já pede demissão, porque ele vê que as eleições fizeram a Câmara dos Deputados em radical, se não radical, grande oposição a ele como governante do Partido Conservador. Houve uma maioria liberal, grosso modo. O Marquês de Caxias tinha uma ideia muito clara de que ele não ia conseguir trabalhar com aquela Câmara, e ele, assim, ao abrir as cortinas dos trabalhos legislativos, ele pede demissão. O Dom Pedro II concede e segue o barco. O Duque de Caxias sai do governo. Então, para que você possa entender, né, realmente essa ideia de investimento no Exército na novela não vai para frente, porque eu já te conto, o Duque de Caxias, em maio do ano seguinte, vai cair do governo, porque a Câmara que será eleita não será de apoio a ele. Mas o interessante é, como eu já falei em outro vídeo, o Marquês do Paraná, né, em 55, um ano antes de morrer, conseguiu fazer aprovar a Lei dos Círculos, que transformou a eleição de deputados no Império numa espécie de voto distrital, que você dividia o país inteiro em distritos e cada distrito elegia um deputado. Então você tinha estados de 2 distritos, estados de 3 distritos, estados de muitos distritos, a depender de quantos deputados tinha cada estado. E essa eleição, de 56 para 57, foi a primeira eleição que funcionou nesse sistema de círculos, de um deputado por círculo, de um deputado por distrito. A primeira. E a historiografia nos conta que realmente essa eleição por círculos, que elegia não deputados por lista, né, por província, mas sim um deputado por círculo, por distrito, acabou elegendo o que a gente chamou de sumidades de aldeia. Pessoas que tinham, digamos assim, domínio sobre um determinado território, pequeno sobre aquele círculo, mas que não tinham relevância nacional, muitas vezes instrução. Os grandes políticos do Império, conservadores, por exemplo, tratavam com desdém um pouco essas pessoas eleitas por serem pessoas muito restritas ao seu círculo de convivência ali no seu distrito. E aí essa eleição acabou levando essas pessoas para a Câmara Geral, a Assembleia Geral no Rio de Janeiro. Então, de fato, o Partido Liberal se beneficiou, de certa maneira, dessa lei que foi passada pelo Marquês do Paraná, que era do Partido Conservador, mas estava em conciliação com os liberais. Então, essa eleição que o Marquês de Caxias se refere na novela é justamente essa eleição que foi a primeira e a única em um deputado por círculo, porque a partir da eleição seguinte, você já tinha círculos maiores e 3 deputados eleitos por círculo, e não mais um eleito por círculo, que você aumenta, né, o círculo, o alcance do círculo, né, e aí você elege 3 por círculo, em vez de ter menores círculos e 1 por círculo. Então, foi a única eleição na história do Império que foi por um deputado por círculo. E o interessante, uma curiosidade em relação a essa eleição, é que o filho do Marquês do Paraná não conseguiu se eleger justamente pelo novo modelo de eleições. Então, isso é uma coisa interessante. O Marquês do Paraná fez passar a lei, 56, 57 nas eleições, ele que tinha até um grande poder político, por ter também filho do grande Marquês do Paraná, presidente do Conselho de Ministros, não conseguiu ser eleito, né? Porque o distrito acabava elegendo, digamos assim, aquela força mais de aldeia, como eles chamavam, né? Aquela autoridade de aldeia, e ainda que você tivesse políticos reconhecidos na província, eles tinham que se candidatar por um círculo, e se tivesse alguém regionalmente mais influente ali naquele pequeno círculo, ganhava dele sem nenhum problema. E foi o que aconteceu. O filho do Marquês do Paraná não se elegeu, e é uma curiosidade interessante. Então esse diálogo do Dom Pedro II com o Marquês de Caxias mostra isso. Então, no momento em que eles estão conversando, os trabalhos legislativos já acabaram, as eleições estão em curso no Brasil inteiro. É uma grande novidade a eleição por círculos, um deputado por círculo, e o Marquês de Caxias está aguardando a Câmara com a qual ele vai trabalhar, esperando, torcendo para que seja uma Câmara favorável a ele. E aí essa história mostra um pouco também, digamos assim, a imprecisão da ideia simplista de que o parlamentarismo no Brasil era às avessas
porque o Dom Pedro II escolhia o presidente de conselho, o presidente do conselho controlava as eleições e fazia eleger a maioria para ele. Assim como nesse caso, houve outros presidentes do conselho que acabaram se demitindo mesmo antes de que a Câmara se reunisse, ou nos primeiros dias ou semanas do trabalho da Câmara, porque percebeu que a eleição tinha feito uma maioria que não era a seu favor. Eu poderia citar vários aqui, mas esse exemplo do Marquês de Caxias é muito claro, de que se ele tentou controlar a eleição, eu não sei, mas ele não conseguiu, porque ele era o chefe máximo de governo, estava aliado a Dom Pedro II, que o tinha escolhido para ser o presidente do Conselho, mas as eleições, essas eleições por círculo, elegeram uma Câmara que não era favorável ao Marquês de Caxias, e ele se viu obrigado a pedir a sua demissão ao Dom Pedro II. E como a Câmara tinha acabado de ser eleita, não havia nem sequer a possibilidade de pedir para que a Câmara fosse dissolvida, uma Câmara que acabou de ser eleita. Só restava ao Marquês de Caxias pedir o boné e cair fora, e justamente o Dom Pedro II, mesmo querendo muito que ele ficasse, não tinha a menor chance, a menor espaço de atuação para articular sua permanência num cenário como esse. E aí, em outros casos isso aconteceu também, mas eu peguei esse ponto da novela para que você possa entender o cenário geral. E depois, claro, a gente vai ver que o movimento da conciliação vai terminando. Na década seguinte, o Duque de Caxias será presidente do Conselho de novo. A gente pode falar sobre isso depois. Vamos ver se a novela vai falar sobre isso também. É interessante falar isso para também vocês verem o que a novela vai dizer em relação a esse contexto. Para finalizar, sobre a Guerra do Paraguai, é interessante dizer, como eu já mencionei, não houve essa questão do Solano Lopes em 56 ameaçar o Brasil, que o Brasil ia se curvar ao Paraguai, nada disso. Essa história dele pedir em casamento a mão da princesa Isabel também, não há boatos, eu já ouvi isso, há boatos, mas também não há nenhum tipo de comprovação. E também, em 1856, 8 anos antes da guerra, não havia esse tipo de preocupação, né? Os conflitos no Rio da Prata eram muito volúveis, era um barril de pólvora ali as relações internacionais. Então, em 56, o cenário era completamente diferente daquele de 64, no qual começou a Guerra do Paraguai, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida sobre o cenário geral que é mostrado na novela, faça sua pergunta para nós, tá? Vamos falar sobre isso. Eu vou postando ao longo das semanas vídeos sobre mais coisas que a novela não está contando, do âmbito geral político daquele momento, do que for acontecendo, mas se você tiver dúvidas ou pedidos de vídeos novos, por favor, coloque aí, nós vamos respondendo para vocês, tá bom? E a qualquer momento mais um vídeo sobre o que a novela não te conta, tá certo? Então curte esse vídeo, compartilhe, diz o que você acha da novela, se você gosta, não gosta, se você gosta do romance, se você prefere detalhes históricos, se a política realmente tem que ficar de fora, diz aí o que você acha. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para a gente poder ir crescendo e não esqueça de deixar seu comentário aí pra gente, tá bom? Um abraço e até a próxima.